Eu acho que ele melhorou muito, né? Ele evoluiu muitos pontos dele. Acho que ele veio numa fase muito boa, depois ele deu uma caída e agora ele está voltando para o topo novamente. とても成長したと思ってます。進化しているとも思ってますし、彼の選手として一度バーッと上がってちょっと落ちてしまって、また今トップに戻るように頑張っているように見えます。Quero mostrar que eu ainda continuo, apesar de ter perdido, ainda continuo sendo os top da categoria e quero mostrar minha evolução dentro do MMA, né? 自分がまだこのカテゴリーのトップにいるということを見せたいと思います。負けてしまいましたけど、自分は MMA 選手のトップにいるということ、自分の MMA 選手としての成長も見せたいと思っています。Acho que hoje é difícil falar sobre isso, né? Qual round a gente vai finalizar. É lógico, se eu tiver a oportunidade de finalizar no primeiro, eu vou finalizar. Mas se não, acredito que no segundo ou no terceiro. Mas tenho uma certeza que essa luta não vai ser por decisão. 何ラウンド目でフィニッシュするかというのは今とても難しいんですけれども、1ラウンド目でチャンスがあればしますし、2ラウンド目、3ラウンド目になるかもしれません。ですが一つ断言できるのは、この試合は判定には持ち越させません。Eu acredito que ele vai tentar e fazer é totalmente diferente, né? Mas eu acredito que ele vai fazer isso sim, porque na nossa primeira luta, o que mudou o sentido da luta foi depois que eu dei uma cotovelada nele, né? Então eu acho que ele leva essa mágoa até hoje, né? Ele quer descontar isso. Mas o falar e fazer é totalmente diferente. Ele pode falar, se ele vai conseguir fazer com maestria, eu já não sei. Mas eu consegui fazer com maestria. 試してくると思うんですが、試すのと実際やれるのとはまた別の話です。で、彼がそう言ったのは、自分が前回の試合で肘を決めてからそこからちょっと戦局が変わってきたように思うので、そのまだちょっと傷ついた気持ちを持っているんじゃないかと思います。で、自分は言うのとやるのとは違う。それを言ったところで彼が綺麗な肘を出せるかどうかは分かりませんが、自分はそれをすることができます。無理私も今家族の約束があったら、私ここの試合終わりおみそかだけ、もう9月ちょっと無理もう私タトルマッチやりたいけど、でもちょっと疲れた。私12月5月7月でちょっと難しい。自分今子供もちっちゃい、自分もっと家族の時間やりたい。ちょっと休み、あとで体ちょっと疲れるかな。私今9月ちょい休みやりたい。でもサトシ先生でいいよ。サトシ先生みんな呼んでてください。サトシもうちょっと交換だったらまた次でお願いします。Eu acho que a vantagem da idade é a experiência, o amadurecimento que a gente tem, né? Não só com a idade, mas também com o tempo que a gente vem lutando. Muitos anos fazendo isso, né? 年齢としてのいいところというのはやはり経験だと思います。それから自分が人間として成熟しているところもあると思います。たくさん何年も同じことをやっているので経験がないと思います。E a respeito da idade, eu tinha isso, né, dentro de mim. Acho que eu já estou ficando mais velho, acho que o meu corpo já não responde mais como antes, mas agora, depois que eu tive essa derrota, assim, eu vejo como é coisa da nossa cabeça, né? É o limite que a gente põe, sabe? Às vezes a gente acha que a gente está velho, mas depois dessa minha última derrota, eu voltei para academia, eu refleti, eu conversei com meus treinadores e eu vi que ainda eu tenho muito ainda para fazer, né? E eu me sinto bem. Infelizmente eu perdi, foi uma derrota, mas eu vou falar que a derrota ela me ajudou mais se eu tivesse ganhado. 年齢を重ねることによって自分でも年を取ってきたとか自分の体が思うように動かないというふうに思ってたりしたんですけれども、そのリミットを自分がつけてただけなんですね。なのでこの前負けてからすごくそれについて考えてジムに戻ってコーチと相談していろいろ考えてまだまだ自分はできるというふうに思いました。なので Eu achava que estava mais perto de eu parar, né, devido à idade, já há muito tempo fazendo isso. Mas o fato de eu ter perdido, de ter ficado em dívida, não só com os fãs, com o Rise, mas também com a minha família, com
meus professores, então isso me deu mais energia, mais vontade para continuar lutando de novo. E eu vou falar que eu tenho mais, a gente fala como lenha, né? Eu tenho mais uma lenha ainda para queimar. まだこの前負ける前まではもう自分は年だしもうそろそろ続けるよりも終わりに近いと思っていたんですが、この前負けたことによってやはりまたもっとやりたい、もっとできるという気持ちが湧いてきて、自分の中ではなんかもっと燃やす薪がもっとまだ自分にはあるみたいなふうに思います。なのでこの前負けたことによって勝ったよりも学んだことが多かったです。Eu acho que o maior motivo é eu mostrar quem eu sou de verdade, né? Eu não faço um personagem. Eu sou assim, eu erro, eu acerto, eu ganho, eu perco. Isso faz parte da minha vida. Eu acho que a gente tem que ser o mais transparente possível. 一番ファンが増えた一番の理由としまして考えられるのは、自分が本当の自分をいつも見せてるからだと思います。正しいことをする時もあるし、間違うこともあります。勝つ時もあるし、負けることもあります。そういう自分をなんかなんてキャラクターを作ってる感じでもなく、自分は自分らしさを見せてるので、それが一番の理由だと思います。Eu ajo muito, pode ver, quando eu tô triste, eu tô triste, quando eu choro, quando eu tô feliz, eu tô feliz. Mas independente de resultado do que aconteça, eu sempre tento tratar as pessoas bem e através do meu trabalho acho que eu tento motivar as pessoas, que eu acho que esse foi o significado que eu entendi, entendeu? 自分はすごく感情を表に出すタイプなので、悲しい時は悲しみますし、泣く時は泣きますし、嬉しい時は嬉しいというふうに感情を表現しますし、あと人を常に人に対して親切によく接しようと心がけています。でそれあと人をなんていうんですか、勇気づけるとかモチベーションを与えるっていうことも自分はしていると思います。なのでそれが理由かなと。